nunca tive uma crise de ansiedade, mas eu Não? sempre tive uma mente ansiosa. Uma mente ansiosa é uma mente que está sempre tentando antecipar uma estação. Exato. Tentando entender o que vai acontecer lá na frente. Todos os cenários possíveis, né? É isso. Você pensa, tem alguma coisa pra acontecer, você pensa, se der certo, se der errado, se não sei o quê, e se a pessoa falar e se não ligar e não sei o quê. É Cara, isso. é horrível isso. Você acredita que foi feito um estudo um tempo atrás e começaram a perguntar para os entrevistados quais eram os medos que eles tinham. E eles foram acompanhando os entrevistados. 97% dos medos que os entrevistados tinham que acontecesse nunca aconteceram. Ah, tá vendo? 2% aconteceu, mas numa medida muito menor do que eles imaginavam que poderia acontecer. E 1% de fato é o que eles imaginavam que aconteceria. Então, assim, eu lembro que eu li um livro que explodiu minha mente. Pode fazer sentido até para você lidar com essa questão da ansiedade. Qual? O autor ele diz assim: a gente está sempre em busca de um futuro. O problema é que quando aquilo que um dia foi futuro se torna presente, encontra a gente ausente, esperando o próximo futuro chegar. Porque existe uma diferença de preocupação com preparação. Pré-ocupação é quando você se ocupa com uma coisa antes dela chegar. A palavra preocupação é uma ocupação prévia, né? Tá. Você já está pré-ocupado com algo. Tá gastando energia. Você está gastando energia, você está se consumindo. Agora, o preparo é muito diferente. O preparo é quando você se prepara para quando uma estação chegar. E a gente que tem esse desafio de lidar com ansiedade, muitas vezes a gente está preocupado achando que a gente está se preparando. Cara, por que você está preocupado com isso, mano? Não, porque é importante, eu estou me antecipando, eu estou me organizando. Talvez não, talvez você só está se consumindo. Então, eu gosto muito de citar autores porque algumas desses princípios me ajudaram muito a vencer isso, né? Eu lembro de um autor americano que ele diz que a maior crise da nossa jornada de fé é viver à espera de um momento, ao invés de se preparar para quando esse momento chegar. Cara. Então, às vezes, a gente está à espera de algumas coisas e a gente não se prepara para elas. E a gente está ansioso. Por que a gente está ansioso? Porque você está louco para chegar num tempo que você não tem domínio sobre isso, não tem governo sobre isso. Então, uma chave para vencer a ansiedade é você curtir o presente. O passado não existe mais, ele pode ser acessado, mas você não deve habitar lá. O passado é um lugar de memórias, não é um lugar de habitação. Não existe mais. Aquela memória não existe mais. E as memórias ruins que te atormentam? Porque tem muita gente que deve te procurar e falar, cara, eu não consigo esquecer o que meu pai me fez, Sim. o que meu amigo me fez, o que minha esposa fez, o que meu marido fez. Vilela, eu acho que esse é um dos pontos mais poderosos do evangelho. Porque é passado. Mas porque o evangelho... o teu presente. Não, total. Cara, a gente é fruto do nosso passado. Mas a gente não precisa ser refém dele. E eu tô falando de coisas simples. Sim. A gente pode falar de coisas mais graves, de um abuso, de alguma coisa que marcou profundamente a pessoa. Sem dúvida. E aí? Cara, eu amo falar sobre isso. Então, primeira coisa que eu queria compartilhar, talvez quem está assistindo a gente pode estar vivendo isso hoje. Exatamente. Não consegue liberar perdão pro pai, não consegue liberar perdão pro marido. Vilela, a gente cuida de casamentos que às vezes o marido falou algo no meio de uma briga, a briga passou no dia seguinte, mas até hoje a mulher carrega uma ferida daquilo que ouviu. Então, assim, às vezes numa relação de intimidade foi falado algo que aquilo gera uma ferida. E outra, que por anos a pessoa carrega aquilo. A pessoa, ela sabe exatamente como ferir a outra pessoa. Então, às vezes ela nem tem atenção. Ela fala aquilo porque ela sabe que vai ferir a pessoa e depois ela se arrepende. Total. Porque depois você vive muito tempo com uma pessoa, você sabe, você não vai... Pontos sensíveis. Exatamente. Não, sem dúvida. Então, o que o evangelho propõe? Primeiro ponto crucial do evangelho. Quando eu estou em Cristo, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Segundo ponto, que é um fundamento da fé. Cara, eu preciso ter a transformação da minha mente, a renovação da minha mente, para que eu possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos fala sobre isso. Então, assim, quando você tem um encontro com Jesus, a primeira coisa que a gente precisa fazer é deixar o velho para trás para viver o novo. Às vezes a gente não consegue acessar o novo de Deus porque a gente ainda está preso com uma mágoa, com uma ferida. Eu não estou dizendo que é fácil, mas é possível. Então, quando o evangelho entra na minha história, já não importa mais tanto que tipo de pai eu tive, porque agora eu preciso responder que tipo de pai o meu filho vai ter. Que tipo de líder eu tive? Cara, agora eu preciso construir uma história que está ligada a que tipo de líder o meu liderado vai ter. Então, muita gente para de se preocupar com o que pode construir porque ainda está tentando dar uma resposta ao passado. Então, não é porque eu caminho com Jesus que eu estou livre, por exemplo, de enfrentar um câncer, ou de enfrentar uma crise, ou de enfrentar uma traição, ou de enfrentar, sei lá, uma falência, uma perseguição. Agora, o que o evangelho propõe é que, a partir dessas experiências, eu possa usufruir de algo novo. Porque na história bíblica, você pega os heróis da fé, você pega Hebreus 11, Galeria dos Heróis da Fé, você pega os discípulos de Jesus, você pega os homens que marcaram a história nos últimos anos. Cara, toda ferida fechada se torna um ministério aberto. Eu hoje sou muito usado por Deus através de cura, por exemplo. É um dos pontos fortes do meu ministério. Mas em 2017 eu estava usando fralda internado 35 dias,
fiquei no CTI com meu coração quase parando. Caramba. Então, assim, hoje eu vejo a graça de Deus me usando para cura, mas eu experimentei a graça de Deus quando meu coração estava doente. Entende? Então, eu acredito que isso vai dando propriedade e autoridade para a gente falar. Então, eu não estou ali discursando sobre uma coisa que me falaram sobre Jesus. Eu estou falando sobre algo que eu aprendi com Jesus na minha dor. Então, quando eu falo de um Deus que provê, eu lembro quando a minha primeira filha estava sendo gerada, a minha esposa, Kezinha, grávida da Cessi, e a gente estava completamente quebrado de pedir ajuda para fazer compra de comida. Então, eu vi Deus mudar a minha sorte. Quando eu falo de cura, eu vi Deus invadir o leito do meu hospital. Eu tinha uma doença que a mortalidade é de 1/3, endocardite bacteriana aguda. Cara, outras pessoas com o mesmo quadro que eu, na mesma época que eu estava internado, morreram. Eu vi Deus me livrando, eu vi Deus cuidando de cada coisa, eu vi cada detalhe na minha internação. Então, quando eu saio, a minha autoridade e a minha propriedade para falar de um Deus que cura é diferente, porque eu acessei um Deus que cura. Faz sentido? Claro. Então, eu acredito que tudo que Deus permite que a gente passe, ele tem um propósito, que a gente possa ministrar sobre quem está passando. É isso que eu acho maravilhoso, cara, no Evangelho. Essa multiforme graça de você ser tocado em várias áreas que Deus permitiu que você fosse, mas você se levantar para que agora você possa mostrar, cara, é possível. Eu devo pregar nesse domingo sobre o poder das cicatrizes. Mas eu lembro que eu estava um dia no banheiro do hospital e aí eu fiquei 35 dias com catéter aqui na minha jugular, depois deu rejeição, foi para subclave direita, subclave esquerda. E eu lembro que eu estava olhando no espelho assim, e aí eu vi aquele catéter aqui, eu fiz um pedido para Deus, eu falei, Pai, eu quero que fique alguma marca dessa internação, para que quando eu passar a mão, para que quando eu olhar no espelho, eu nunca esqueça de onde você me tirou. Então, quando eu passo a mão, eu lembro daquilo que eu vivi, daquilo que Deus me livrou, eu lembro das experiências que eu tive. E aí Deus me ensinou algo, Vilela, sobre o poder das cicatrizes. As cicatrizes ferem a nossa estética, mas elas apontam para o nosso milagre. As cicatrizes, elas são um memorial de gratidão, cara. Então, assim, é feio uma cicatriz? Cara, dependendo da perspectiva, é feio. Esteticamente pode ser feio. Mas se você olha para ele e lembra do que você foi livrado, é um motivo de alegria. O problema é que a gente está numa geração tão estética, a gente está tão dependente de filtros e do melhor ângulo, e a gente quer sempre comparar com a vida do outro, que a gente quer esconder as nossas marcas, né? Você pega a cultura oriental, por exemplo, em alguns países, quanto mais rugas você tem, quanto mais marcas você tem, mais belo isso é, né? Porque você tem história, né? Um soldado tem orgulho de mostrar as feridas de guerra para falar, eu tive lá e olha o que aconteceu comigo, cara. Entendeu? Por que a gente não vai ter, né? É isso. Agora, é agradável passar por isso? Não é? O deserto não é agradável, crise de ansiedade não é agradável. Você chegou a duvidar de Deus em algum momento? Cara, não. Em nenhum momento? Não.